Bom, para complementar essa questão das aletas, principalmente falando, por enquanto, das aletas de superfície de seção transversal uniforme, né, nós temos os parâmetros que avaliam o desempenho, né, ou a eficiência de uma aleta, tá? Os parâmetros, basicamente, são três os principais, tá? A efetividade da aleta, que aqui tratando para o caso que nós estamos vendo, né, vimos até agora, né, a efetividade ela é dado pela letra epsilon A, né, ela vai ser igual o calor total transferido pela letra, né, dividido pela taxa de transferência só na superfície da aleta. Então, se ela não fosse aletada, então lá na base, né, quanto que aquela aleta transferiria de calor se ela, aliás, quanto que aquela superfície transferiria de calor se ela não fosse aletada, tá? Sem a presença dessas aletas. O segundo parâmetro aqui, deixa eu dar um zoom aqui. O segundo parâmetro seria é descrito como a resistência da aleta, tá? E ele mede uma relação, apenas a título de curiosidade, né? Projetos com efetividade aqui de aleta inferior a 2, eles normalmente não são eficazes. Então, a efetividade aqui da aleta, normalmente ela tem que ser muito maior do que 2 para que esse processo seja efetivo. A resistência da aleta, então, ele mede o seguinte, né? Ele mede quanto seria a transferência de calor se fosse apenas na superfície, né? É, pela transferência total de calor. Então, esse parâmetro aqui é a resistência da aleta, né? A resistência térmica da letra é dado pela diferença de temperatura na base pelo calor total transferido na aleta, tá? E talvez o parâmetro mais importante entre todos eles aqui seja a eficiência propriamente dita da aleta, tá? A eficiência da aleta, tá? Então, a eficiência da aleta, ela é dada pela relação entre o calor total trocado dividido pelo calor máximo trocado. Se a gente considerasse a área total da aleta e a diferença de temperatura na base. Tá? Então, aqui é o próprio QA, né? Que a gente calcula das diferentes formas que eu mostrei na tabela para vocês. A área da aleta multiplicado pela diferença de temperatura lá na base, tá? Então, esse AAzinho aqui, é a área total da aleta. É, bom, a figura 3.18 do livro, ela mostra a eficiência de diferentes tipos de aleta, né? Então aqui nós temos o valor de eficiência,
né? Em função aqui, ó, da, do coeficiente de película, da condutividade, do AP, que é a área do perímetro aqui nesse caso, AP é igual a LC, que seria o comprimento da letra vezes T, que seria basicamente aqui a altura da letra, né? A altura da base aqui da letra. Então seria a área na base aqui dessa aleta, tá? E ela mostra em função aqui do comprimento da letra, né? Então aqui no comprimento elevado na 3/6. Então o que que se observa? Quanto mais longo essa aleta for, menor vai ser a eficiência dela. Por quê? Porque se nós comparar a transferência de calor na base, onde a temperatura é dada pela temperatura da base menos a temperatura do meio, quanto mais longe nós estiver da base dessa aleta, né? Quanto mais longe eu estiver da base dessa aleta, menor vai ser a temperatura numa posição, x qualquer. E quando nós diminuímos da temperatura infinita, então o que que a gente observa? Que o fluxo de calor ele vai decaindo aqui conforme eu vou indo para as extremidades aqui da minha aleta. Então o que a gente observa aqui? Que quando a aleta ela tende a ser maior, né? Nós temos uma eficiência menor da aleta. Isso não quer dizer que o calor trocado seja menor. Pelo contrário, só uma questão da eficiência dela. Então, esses parâmetros de desempenho da aleta, eles devem ser avaliados de forma conjunta. Então, a efetividade dela, né, que voltando, né, ela relaciona quanto eu estou trocando a mais em relação a se eu não tivesse a aleta, certo? Então, esses valores aqui, o ideal é sempre que eles sejam maior do que 2. A resistência dela, né? Então, a resistência da aleta. É importante aqui que a aleta ela consiga reduzir a resistência térmica do sistema, né? Que ela seja uma forma de chegar à mínima resistência do sistema, né? E, uh, e a eficiência da aleta, essa sim como sendo um dos principais parâmetros. Perdão. Que é a área total. Ok? Então, ok, pessoal? Então, sobre eficiência e desempenho das aletas, era mais ou menos isso.